Nem todo convidado que senta no sofá do de noite sai de lá com boas lembranças. Alguns entram rindo, outros confiantes, mas tem aqueles que, com o tempo, acabam virando motivo de arrependimento, seja por declarações feitas anos depois, traições dos bastidores, posições inesperadas ou simplesmente por transformar uma entrevista de humor num clima pesado e desconfortável. E hoje a gente vai falar justamente desses casos. Convidados que em algum momento fizeram o Danilo Gentili provavelmente pensar, era melhor não ter chamado. A gente já tem, eu acho que 3 ou 4 vídeos sobre isso aqui no canal, então esse eu acho que vai ser a parte 5, né? Uma série que já faz mais de ano que a gente não solta. Então vamos lá, né? Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Patrick Maia. Um dos casos mais comentados não tão distantes envolve o humorista Patrick Maia. O Patrick ele foi roteirista do Agora é Tarde, né, um programa antigo do Danilo, apareceu várias vezes como convidado do De Noite e eles eram do mesmo círculo de comédia do stand-up. Não, Ou cara. você realmente usa essa pochete? Não, pô, eu uso, eu coloco as minhas coisas aqui. Na verdade, eu ando com toda sorte Posso de pôr a porcaria. mão aí? Faz favor, Eu Danilo. tenho medo que... ela não tá furada não, né? Ó, sai fora. Sai. Olha. Cara, tinha um furo na pochete. O Patrick ele era visto como parte do círculo social ali, até o dia em que tudo foi pro água abaixo, né? No meio do turbilhão ali causado pela condenação judicial do Léo Lins, que é amigo do Danilo Gentili, o Patrick Maia tomou uma posição inesperada, né? Ele passou a apoiar a punição imposta ao Léo, referindo-se inclusive à necessidade de responsabilizá-lo por seus discursos. Eu não concordo que alguém deve ser preso por causa de uma piada. Eu acho que existem outras maneiras de julgar isso e eu também não sou especialista em lei. Mas também não concordo com o discurso de que o humor não deve ser questionado e que o autor não deva ser responsabilizado pelo impacto do que ele diz. Quando o comediante diz que é só uma piada, tá rebaixando o próprio ofício sem perceber o peso e o poder de transformação que uma piada tem. Chegou a falar em meter CLT, né, no Léo Lins, né, nesse vídeo que circulou nas redes sociais, como se fosse normal, né, que o Léo deixasse o sucesso do palco para trabalhar de carteira assinada. Essa atitude, é claro, deixou o Danilo bem irritado. Nos dias seguintes, o Danilo publicou um desabafo público afirmando que o Patrick havia traído a camaradagem do humorista, né, acusando-o de inveja por se colocar contra um amigo em comum. Responsabilizar o Léo mesmo por ser racista, invejoso. Você tem inveja. Você tá falando isso por inveja, não é por virtude, não. Tá bom? Então vamos lá. Olha, quando as pessoas não sabem direito de que lado o Léo está, vai tomar no seu cara. Olha o show do Léo Lins, olha o DVD do Léo Lins, tem milhares de pessoas na plateia, todas rindo. Todas sabem de que lado o Léo tá. O Léo está num palco, falando bobagens, provocações, besteiras, absurdos, para que todos riem. Esse é o lado que o Léo tá. A repercussão foi enorme. O Léo Lins também não ficou quieto, publicou um vídeo rebatendo o Patrick, lembrando que antes havia elogiado aquelas mesmas piadas. Ele faz esse vídeo, que, como eu falei, o problema não é a divergência de pensamento. O problema é a falsidade. Porque esse show que me levou a uma condenação de 8 anos de cadeia, eu fiz este mesmo show no Comedy Club do Patrick. Isso poucos anos atrás. É o mesmo show. Quando termina o show, o Patrick fala: cara, o show tá muito foda, mano. O show tá pronto, tá ritmo, o show tá foda. E de fato foi uma apresentação muito boa. E eu fui lá, né, como um ajudar o outro, né? O Patrick tava abrindo o Comedy Club, eu fui lá fazer pra 70 pessoas. E aí esse mesmo show, que era um show foda, puta ritmo, se torna um show mal trabalhado, né? Mal feito. E que digno de eu largar o meu trabalho e ir pra CLT. Pessoas que na minha frente vão me dar abraço e elogio, e na hora que eu estiver numa roda sendo linchado, vão lá dar uma bicuda junto, eu dispenso. Pode continuar com a opinião, não tem problema nenhum. Eu só não quero mais a amizade. Nas redes, os fãs do Danilo apoiaram o apresentador, enquanto os seguidores de Patrick tentavam justificar a postura dele. Foi uma quebra de confiança tão grande que muitos dizem hoje que o Danilo jamais esqueceu aquela passagem, né? Ter chamado um amigo para o programa só para ouvir que ele defendia a censura ao humorista do próprio círculo foi como uma facada pelas costas. Pedro Cardoso. Outro que o Danilo deve ter se arrependido de chamar foi o ator e humorista Pedro Cardoso, conhecido por papos ideológicos e por não ter papas na língua. O Pedro ele já vinha dando declarações bem esquisitas, né, em entrevistas. Numa delas chegou a dizer que o stand-up é a comédia dos fascistas. Porque eu não acho que é uma coincidência que a ascensão dessa onda de comédias solitárias na primeira pessoa, que é um stand-up, coincida com a ascensão do fascismo no Brasil, entende? A participação do Pedro Cardoso no De Noite, na época, foi tranquila, até rendeu boas conversas, não houve polêmica direta entre o Danilo e ele, né, durante a entrevista. Agora, como é que tá em Portugal o clima de Copa? Bom, eu vi um jogo de Portugal lá e Portugal ganhou e eu não ouvi um foguete, Sem rojão? Não tem nada, cara. Foi gol de Portugal, só eu gritei gol!
Aí eu vi que ninguém falou nada, eu sentei em casa. Desse jeito, fiquei- os caras têm o melhor jogador do mundo. A gente morando em Portugal, a gente realmente tem que agradecer um pouco essa alegria muito sem razão do povo brasileiro, né? O problema veio anos depois, quando Pedro começou a dar declarações públicas bastante polêmicas, afirmando que o humor atual seria fascista, fazendo críticas generalizadas ao stand-up, o estilo defendido pelo Danilo Gentili. Quando isso começou a surgir, havia muitas pessoas engajadas nessa ansiedade de fazer esse tipo de humor, que eram tão mal educadas quanto o fascismo brasileiro é e foi e se demonstrou ser, entende? Apesar da relação ter começado bem, essas falas acabaram provocando um desgaste entre os dois que antes andavam lado a lado, e olhando hoje com mais distância e cabeça fria, dá pra imaginar que o Danilo talvez preferisse não ter aberto espaço no programa para alguém que mais tarde passaria a criticar de forma tão ampla e agressiva justamente o tipo de humor que ele e os colegas dele representam. Bruno Lambert. O Bruno Lambert, ele foi um dos nomes que passou pelo The Noite também, tá? Numa época em que ele ainda era visto como um comediante, talvez promissor ou não, né, e envolvido nos bastidores do stand-up nacional. A entrevista que ele deu no programa, né, chegou a ser publicada no canal do YouTube, mas após a polêmica que estourou em 2025, envolvendo as acusações sérias de desvio de dinheiro do My Fucking Comedy Club, o bar de comédia, né, administrado pelo Danilo, o vídeo foi discretamente retirado do ar. Restou apenas alguns vídeos em que ele fazia uma participação com outros comediantes no final de 2023. Do lado da Ju Querido ali tá o Bruno Lambert. Grande Bruno Lambert. O caso repercutiu forte nos bastidores da comédia, né, justamente porque o Bruno ele era visto como alguém de extrema confiança. Tudo veio à tona aí quando os humoristas próximos, como o Léo Lins, começaram a expor publicamente os esquemas que ele teria montado para ficar com parte do faturamento da casa, causando aí um prejuízo que chegou perto aí de R$500 mil. Diante disso tudo, fica fácil entender por que o Danilo provavelmente não se arrepende só de ter levado o Lambert ao programa, mas também de ter colocado esse cara numa posição de confiança longe das câmeras. Mara Maravilha. A participação de Mara Maravilha no The Noite foi no mínimo constrangedora. Desde os primeiros minutos dava para sentir um clima estranho no ar, ela parecia visivelmente incomodada com as risadas da plateia, como se cada reação fosse uma provocação direta, levando tudo muito mais pro lado pessoal do que pro tom de brincadeira do programa. Porque, é sério, Mara, não, tô falando sério. Olha, eu já tentei parar de comer carne. Danilo, por favor, faça uma enquete aí. O que esse povo tá achando tanta graça da minha cara? Eu acho que... Não, acho que eles vieram num programa de humor e falaram, vamos rir. A proposta do programa, que é baseada em humor espontâneo e tiradas ácidas, né, claramente não agradou a Mara, que passou boa parte da entrevista interrompendo Danilo, cortando piadas no meio e tentando conduzir a conversa para assuntos que pareciam mais do interesse dela do que do próprio programa. Eu vi uma menina fazendo assim ali, ó. Eu vi ali, ó, ela ali, ó. Tá vendo? Que coisa feia. Bom, Mara, vamos resolver isso agora. Quem fez isso? Aquela dali, ó. Levanta aquela de óculos. Quem? Aquela safada ali, ó. Sem vergonha. Ali, isso. Eu vou pedir pro Fica de pessoal pé. levar ela lá pra fora, eu vou passar na salinha e conversar com ela depois. A troca de energia entre os dois não funcionou e o clima ficou travado. Em vez de fluir como uma entrevista descontraída, o papo virou uma sucessão de pequenas alfinetadas e tentativas frustradas de controlar o rumo da conversa. Foi aquele tipo de participação que, no fim das contas, deixa mais arrependimento do que boas lembranças. Cada um desses episódios deixou a sua marca, né? Na hora foi constrangimento puro, depois vieram ali repercussão nas redes sociais, as manchetes nos noticiários. O Danilo Gentili seguiu firme, né? Manteve aí o humor de sempre, mas é bem possível que, olhando para trás, dê até aquela risada meio sem graça ao lembrar dessas escolhas infelizes de alguns convidados. A verdade é que o Danilo possui uma carreira recheada dessas entrevistas icônicas, só que essas, né, esses momentos entram facilmente na lista do que qualquer apresentador preferiria esquecer. Agora eu quero saber de você, né, qual outro convidado você acha que o Danilo se arrependeu de chamar? Comenta aqui embaixo. Lembrando que a gente já tem uns 4 vídeos sobre esse tema, então talvez o convidado que você esteja pensando esteja em alguma dessas listas que a gente já fez, né, em algum desses vídeos. Vou deixar aqui na descrição também os outros vídeos, caso você queira ver. Se eu não lembrar, dá uma procurada aí, convidados que o Danilo se arrependeu de chamar, não adivinhe, que você vai ver aí os vídeos, beleza? Até o próximo, tchau!